Barbie conseguiu! O filme se tornou a maior bilheteria de 2023 até agora. Passou o filme do Mario, passou o Guardiões da Galáxia, passou Velozes e Furiosos, né? Porra, passou o CM, galera. Já o Oppenheimer pegou carona no marketing e alcançou a terceira maior bilheteria do ano. Foi o chamado Barbieheimer passando cerol nos cinemas. Absurdo esse fenômeno. E o que acontece em Hollywood quando algo faz sucesso? Tem que rolar um derivado. Dinheiro atrai dinheiro, você tem que entender isso. Então acredite, galera, vai mesmo rolar um filme de Barbieheimer. Exatamente, estão fazendo um filme sobre isso. Que história é essa? A boneca vai jogar bomba atômica na cabeça dos outros? Você vai entender tudo nesse vídeo. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! Ó, tudo começou por uma coincidência do destino, né? A Mattel, ela decidiu lançar o filme da Barbie em 21 de julho. Os produtores de Oppenheimer resolveram lançar o filme também no dia 21 de julho. Pô, eram dois filmes completamente diferentes, galera, preciso falar isso. Um filme super colorido, né, rosa, inspirado numa boneca, e um drama histórico super sombrio sobre o criador da bomba atômica. A galera da internet ficou dividida, porra. E a gente vai assistir o quê no dia 21 de julho? Um filme rosa ou um filme explosivo, né? Foi aí que alguém sugeriu, por que não ver os dois no mesmo dia? Foi exatamente assim, espontaneamente, que surgiu o fenômeno Barbenheimer. Surgiram memes, cartazes falsos, piadas, e o negócio foi aumentando. Vocês sabem quando viraliza essa questão na internet, essas coisas de meme e tal. Chegou um ponto em que realmente muita gente foi mesmo fazer uma sessão dupla, sabe? Sair de um filme e entrava no outro. Esse marketing boca a boca acabou ajudando demais os dois filmes. Fim da história? Nada disso. Tá vindo aí Barbenheimer, o filme real, oficial, não tô mentindo. Você vai ficar bolado com a genialidade dos caras, o que eles inventaram. A própria Mattel, né, correu pra avisar que vem mais um filme da Barbie no futuro. Os caras também vão tentar adaptar outros brinquedos pro cinema, pô, deu certo pra caramba. Já o diretor Christopher Nolan tá quietinho sobre Oppenheimer 2. Bora combinar, não tem nem pra onde ir, é um filme baseado em fatos históricos. 2, vai ser o quê? A vingança do Oppenheimer? Não dá. Agora, quem tá aproveitando o hype pra valer é a galera da Full Moon Features. A produtora de filme B, porra, eu não sei nem o que eu vou falar, cara, passou óleo de peroba na cara e já anunciou, cara de pau, né? Barbenheimer vem aí, a comédia já tá em pré-produção e os caras vão correr pra entregar ainda esse ano. Eles são ligeiros pra caramba, eles sabem que tem que aproveitar a onda enquanto ainda tá rolando. Hype timing. Eu sempre falo pra você, quer lançar alguma coisa, quer fazer sucesso, hype e time. Pra quem não conhece a Full Moon Features, né, eles são especialistas em filme de baixo orçamento, né? Geralmente terror, lógico, pô, muito orçamento não daria. Agora eles estão entrando também na onda dos mockbusters. Peto, o que é isso? O que é um mockbuster? É quando o estúdio, tipo, ele pega um filme que tá fazendo sucesso, um blockbuster, e faz uma paródia, ou um mock. É picaretagem mesmo, né? Não tem outro nome. Eu tô só dando pra você uma outra forma de ver. Que por um lado eles têm uma galera de fãs que entende a piada, sabe? Que embarca na zoeira. Por outro lado, eles também acabam pegando muita gente desprevenida. Muita gente confunde o mockbuster com um filme verdadeiro. Quem é que nunca ganhou um Polystation da vovó? Ou um DVD dos carrinhos? Ah, você sabe, né? A Full Moon Features tem um catálogo grande de tranqueira. Corona Zombies, a franquia Bonecos da Morte, o Tira do Futuro, dezenas de outros filmes do tipo Quanto Pior Melhor. É exatamente o esquema que eles fazem. Então qual é a chance de Barbenheimer ser bom? Eu não sei, mas sente só a sinopse do filme, abre aspas, editor. Nas profundezas de Bonecópolis, um grupo de bonecas cansadas, liderada pelo brilhante Dr. Barbenheimer, constrói uma bomba atômica. Sua missão, derrubar o patriarcado de uma vez por todas. Mas à medida que a batalha dos sexos aumenta, será que Barbenheimer e seu bando de beleza acabarão explodindo mais do que esperavam? Ah, moleque, os caras vão mesmo fazer um filme estilo boneca com arma nuclear. Exatamente, acho que é a sinopse que todo mundo pensaria, né? Quem tem limite é município, galera, fala pra vocês. Mas e o Pochechinho, PT? Bom, Oppenheimer é uma figura histórica real. Você pode fazer uma biografia do cientista aí da tua casa, com o teu celular, né? E o Christopher Nolan, tipo, não vai poder falar nada. Ele é dono da pessoa Oppenheimer, entende? E a Mattel, Peter? Bom, primeiro que os caras não estão usando o termo Barbie. Repara bem, a grafia é diferente. Grafia. Segundo, a lei americana protege paródia de direito autoral. A verdade é, se não existisse essa exceção, não existiria paródia, concorda? Paródia é justamente isso. Imagina se não fosse assim. Imagina se, por exemplo, não pode usar minha imagem ou a imagem das minhas criações porque tem direitos autorais. Não vai existir paródia, acabou. Como é que você faz uma paródia sem citar o material original? Não dá. A galera da Full Moon é tudo macaco velho, galera. Eles sabem o que dá e o que não dá pra fazer. Os caras estão nessa há um tempão. Agora fica a dúvida, eles consultaram a Barbie Oppenheimer da vida real? Pra quem não sabe, descobriram uma professora aposentada da Universidade de Boston que se chama Barbara Oppenheimer. Barbie é o apelido da Bárbara. Só tô dizendo, ok?
E o curioso é que a Bárbara é realmente parente do Oppenheimer original. O sogro dela era primo de terceiro grau do físico que criou a bomba atômica. Pois bem, a vida da velhinha virou de pernas pro ar depois do lançamento dos 2 filmes. Imagina você chegar em algum lugar e soltar que teu nome é Barbie Oppenheimer. Qual é o teu nome? A mesa você vir pra quem? Barbie Oppenheimer. Porra, vai todo mundo... Não vai. Bom, Barbenheimer não tem nada a ver com essa velhinha, ok? Só dizendo, o filme vai sair em dezembro direto pro streaming. A Full Moon vai colocar o filme na própria plataforma deles lá, mas vai dar pra assistir isso também no Prime Video. Fica a dica pra quem quiser se arriscar. Eu acho que você vai querer ver, eu tenho certeza. Eu conheço você. Se vocês encherem o comentário desse vídeo aqui, eu prometo que eu assisto Barbenheimer quando lançar. Faça análise aqui do canal. Duvida? Não me provoca, não. Então larga teu comentário, faz hashtag, sei lá, dá um jeito. Depois você me cobra. Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho pra você ser avisado quando eu trouxer essa análise aqui. Eu não sei se vai querer essa análise. Mas tamo junto pra caramba, você é casca grossa demais. Obrigado, galera. Fui!